Seja muito bem-vindo à Casa das Coisas. Uma sondagem volta a dar empate técnico entre a coligação e o Partido Socialista. O cenário de maioria absoluta parece cada vez mais uma impossibilidade. Neste contexto, o próximo Presidente da República pode ter o papel mais importante. Esta semana deixamos a Grécia para mais tarde. Começamos pela política nacional. Eu diria, finalmente. Olá, Dr. Manuel Monteiro. Olá, Raul. Dr. Manuel Monteiro, começava por si. E, de facto, a última sondagem, como dizia, dá aqui um empate técnico e um cenário de maioria absoluta parece ser cada vez mais impossível. Em outubro votamos um governo a prazo. Não, eu tive hoje conhecimento que a coligação terá uma sondagem, ou mais até o PSD, uma sondagem interna que dará a coligação à frente até do próprio Partido Socialista. Eu creio que ainda estamos... Não é uma sondagem da Sacaitana Lapa. Não, creio que não. Feita. Creio sinceramente que não. Até porque eu tive conhecimento por mero acaso, quer dizer, nem foi de uma pessoa do circuito interno da liderança ou da direção do Partido Social Democrata. Eu creio que, e nós já fizemos referência a isso aqui, que há uns tempos atrás ninguém imaginaria que nós pudéssemos estar a comentar sondagens, valendo elas o que valham, que dessem uma proximidade tão grande. Eu... apesar de tudo, partilho um pouco, não sei se o Raul, entretanto, nestes 15 dias mudou de opinião sobre essa matéria, mas partilho um pouco a ideia que o Raul tem aqui manifestado de que a tendência ainda está para o Partido Socialista. Eu penso que é mais fácil fazer um prognóstico a favor de uma possível vitória do Partido Socialista do que propriamente da coligação. Agora, creio que isto se vai decidir muito nos indecisos, sinceramente nos indecisos, e na capacidade que a coligação PSD-CDS tenha de atrair abstencionistas. Eu penso que há muitas pessoas que estão profundamente desiludidas com a atividade político-partidária. Olha o meu caso. Eu sei que os meus amigos ficam possessos quando eu digo isto. Eu não voto há 2 eleições. Não sei sinceramente se vou ou não votar nas próximas eleições. O que é que me faria votar? Creio que não sei, há alguém que, mesmo não partilhando das minhas opiniões sob o ponto de vista soberanista e sob o ponto de vista da União Europeia, eu, apesar de a Grécia vir mais para a frente no nosso programa, eu acho que é inevitável que falemos da Europa, porque não há eleições nacionais sem se falar da Europa. Por muito que os partidos não queiram falar da Europa. E principalmente agora que o Sr. Hollande veio propor um governo com um Parlamento a 6 só para a zona euro. E, portanto, ao contrário de que os partidos políticos... O que não é uma originalidade. O que não é uma originalidade, claro, mas não deixa de ser relevante, não é? E eu acho bem que ele proponha isso. Eu não concordo, mas acho bem. E onde é que eu quero chegar? O que eu quero chegar é que os partidos continuam a funcionar nas eleições nacionais como se não existisse a União Europeia, como se não existisse a Euro, como se não existissem decisões comunitárias, cada vez em maior número. E isso é errado. E, portanto, o que é que me faria mobilizar alguém que tivesse um discurso muito claro sobre o papel de Portugal na Europa e no mundo? E alguém que soubesse ter um discurso de dinamização e de valorização do património que é Portugal. De um património que é Portugal, que não pode ser diminuído nem exclusivamente exposto em termos de números. Por muito que os números sejam importantes. Portugal é um país pequeno, é verdade, mas Portugal tem condições geopolíticas, geoestratégicas, em termos de capacidade de afirmação de determinado tipo de produtos na Europa e no mundo. E essa ideia de valorizar o que é português e de puxar pelo brio de Portugal é uma coisa que me fascina, que sempre me fascinou e que eu não vejo ser feito na vida política nacional. E isso eu gostaria imenso que não estivesse ausente na próxima campanha eleitoral. Mas tenho dúvidas, sinceramente, que isso aconteça. Raul, a verdade, e retomando aqui esta ideia de que poderemos estar a falar de um governo a eleger em outubro a prazo, o Presidente da República, afinal, faz sentido que seja um tema tão importante desta campanha. Qual é o papel que pode ter num governo, num país governado por um governo minoritário? Pode e deve ter um papel não só mobilizador da sociedade portuguesa, como em termos políticos de
dar sentido a uma solução que pode ser difícil. Ou seja, nós em outubro, de facto, podemos estar perante um quadro pós-eleitoral de não maioria absoluta. Aliás, todos os estudos de opinião indicam nesse sentido. Se isso acontecer, como é previsível, é evidente que o Presidente da República que vier a ser eleito, e o Presidente da República ainda em funções, embora com os seus poderes limitados pela Constituição, porque estamos em tempo eleitoral, vai ter que ter um papel, e o papel é a palavra do Presidente, é a capacidade de mobilizar os partidos, de fazer com que os líderes partidários se entendam no sentido de criar um clima pós-eleitoral que dê a resposta aos desafios e às dificuldades do país. É evidente que isto é uma teoria que toda a gente estará de acordo. Materializar isto em termos de solução política é mais difícil. O Presidente da República, o professor Cavaco Silva, à sua maneira, mas de uma forma coerente, veio sempre alertando para os climas pós, ou seja, o pós-Troika e o pós-eleições legislativas, tendo a noção de que este cenário se podia vir a verificar. Se não houver uma maioria absoluta, é evidente que não há possibilidade, parece-me já não haver possibilidade de entendimento entre as duas forças maioritárias. Isso sob a forma de uma coligação, que seria um entendimento mais eventualmente estável. Mas e outra forma de entendimento? Tem-se mantido a margem? Eu penso que é possível, é desejável, e eu acho que se vai verificar um entendimento em relação àquele que é a primeira dificuldade. A primeira dificuldade será, objetivamente, o Orçamento de Estado para 2016. Sim. E esse, independentemente de quem ganhar, ou seja, a coligação PSD-CDS ou o Partido Socialista, quem perder vai certamente viabilizar esse Orçamento de Estado, até porque ficaria numa situação muito complicada em termos de avaliação da opinião pública. Viabilizando-se o Orçamento de Estado para 2016, há um problema que é o Orçamento de Estado para 2017 e há a Europa. O Dr. Manuel Monteiro tem razão. É evidente que hoje em dia, desde a crise financeira de 2008, 2007, 2008, e depois da crise de várias das dívidas soberanas, é evidente que a Europa não é, e penso que aí o Dr. Manuel Monteiro poderá ter alguns motivos para escolher alguém para governar Portugal, não é tão distante como estava das preocupações dos portugueses. Aliás, o que está a acontecer na Grécia, ou o que tem acontecido na Grécia, tem um reflexo direto nas opiniões públicas dos outros países. E, portanto, esta campanha eleitoral que está em curso e que vai ter um período onde tudo se vai decidir, que são as 2-3 últimas semanas, vai certamente falar da Europa, vai falar da Grécia, vai naturalmente falar também de Portugal e daquilo que é os valores que Portugal poderá ter, a forma como Portugal se poderá relacionar e se deverá relacionar com os seus parceiros europeus. Agora, não havendo um quadro de maioria como é previsível, temos um problema político e aí o Presidente da República, respondendo concretamente à tua pergunta, vai ter um papel importante, não direi decisivo, mas um papel importante. E por isso é que estas eleições presidenciais, e nós temos vindo a referir isto ao longo dos nossos programas, vão ser muito importantes. Por isso é que eu acho também que esta última proliferação de vários candidatos, ao contrário do que muita gente advoga, de que seria bom para a decisão dos portugueses que houvesse só um candidato à esquerda e um candidato à direita, eu julgo que a possível existência de mais candidatos, tanto à esquerda como à direita, é bom. É bom para o debate, é bom para o combate político, é bom para os portugueses tomarem, para ajudar o Dr. Manuel Monteiro, por exemplo, a ir votar. Sobretudo quando os candidatos não são o candidato certo, ou seja, aquele mais óbvio. Sim, sobretudo quando os candidatos... Porque se fosse Guterres, dificilmente podíamos estar a fazer o mesmo raciocínio. Eu acho que Guterres seria um candidato forte, não tenho a ideia que Guterres seria um candidato ganhador à partida. E porquê? Porque a governação de Guterres não foi uma governação muito, muito conseguida. Guterres deixou o país dizendo que não queria enfrentar uma situação de muita dificuldade. Enfrentar no sentido que a sua saída iria contribuir para a ultrapassagem desses obstáculos. Portanto, aquilo que se veio a verificar depois e que os portugueses vieram a sentir depois de Guterres sair da governação do país, também convoca Guterres para este mau momento, esta última década de não crescimento em Portugal. A partir de 2000 até 2010, Portugal não cresceu. E nessa década há, obviamente, uma responsabilidade do Partido Socialista e do engenheiro António Guterres. Portanto, não julgo que Guterres fosse um candidato esmagador. Não foi só ele que governou, também pelo meio. Sim, não dei o contrário. Agora, Guterres governou 6 anos,
julgo eu. A partir de 95? Sempre em minoria, é verdade, mas governou com condições financeiras muito simpáticas, muito favoráveis para a governação. E isso, obviamente, responsabiliza-o por aquilo que também aconteceu em Portugal. O não aproveitamento desses recursos para pôr Portugal a crescer o não aproveitamento, exatamente, o não enquadramento positivo desses recursos para... investimentos reprodutivos que fizessem a economia crescer mais à frente. Sim, isso é verdade, mas eu quero também lembrar, eu acho que nesta matéria há um bom exercício que nós devemos fazer, ou pelo menos eu tento fazer, que é quando procuramos apontar falhas na forma como Portugal foi conduzido a partir do momento em que entrou na Comunidade Económica Europeia, eu acho que todos, cada um à sua maneira, tem responsabilidades. Certamente. E, portanto, uns terão mais, mas isso não significa que os outros não tenham. Porque o país, quando recebia milhões e milhões e milhões por dia e por mês, não é verdade? A verdade, milhões por dia não, mas recebia cerca de 1 milhão de contos por dia, em determinada altura da Comunidade Económica Europeia, a verdade é que o país teve um nível de desenvolvimento completamente errado. E nessa altura quem governava era Cavaco Silva. Nós andámos, por exemplo, a fazer rodovia, que era importante. Agora vemos nos jornais a dizer que tem que vir de novo a ferrovia. Bom, mas estava na cara já há muitos anos. Nós andámos a pagar para os barcos desaparecerem e agora andamos a dizer que é importante a frota portuguesa. Bom, e andamos a dizer que é importante a economia do mar. Nós, quando tivemos o dinheiro, limitámos a fazer infraestruturas, o Centro Cultural de Belém, a Expo 98, etc, etc, porque não são apenas os estádios, quando deveríamos ter aproveitado um país como este para dinamizar uma marinha mercante capaz de ombrear com outros países e capaz de ter portos com capacidade concorrencial, como, por exemplo, tem a Holanda. E não o fizemos. Portanto, Guterres é responsável, mas os governos de Cavaco Silva também são responsáveis. E, portanto, eu creio que nesta questão o país, se um dia tiver que pedir contas, terá que as pedir a todos nós. Eventualmente também a mim, que viabilizei 2 orçamentos de Estado ao engenheiro António Guterres, quando o engenheiro António Guterres era primeiro-ministro neste país e eu era presidente do Partido Popular. Agora, todos nós temos responsabilidade nesta matéria e, portanto, a perspectiva de uns mais do que outros, a perspectiva de que a culpa é só de um e não do outro, não me parece correta. Agora, eu estou de acordo com o Raul na questão das candidaturas presidenciais. É evidente que o Raul também tem um candidato. Se me permite, quem ler, os nossos telespectadores, se hoje lerem o editorial, o Regresso à Política... Isso não é novo. Eu sei. O jornal é de hoje. O jornal é de hoje. Agora... bom, não, a ideia é que não é. A ideia é que não é. O jornal é de hoje. E, portanto, eu aconselho os nossos telespectadores a lerem o Diário Económico de hoje e, dia 20 de julho, e a verificarem quem é que, em coerência, Raul Vaz considera como o melhor candidato, aquele que despenteará o país e aquilo que resta para despentear. Bom, mas é uma imagem engraçada, isso, mas não é rigorosamente isso que eu espero do professor Marcelo Rebelo de Sousa em Belém. Mas foi uma palavra tua. É uma palavra que eu uso em relação ao professor Marcelo. Agora, parece-me extraordinariamente positiva esta perspectiva de poderem existir vários candidatos com perfis diferentes, esta coisa de serem à direita ou serem à esquerda. Mas sinceramente, isso a mim não me diz nada. Ou não? Não, acho que não, ouça, porque se você for... Primeiro, os presidentes não governam. Pronto. Tem importância, tem sim senhora. Mas o presidente não governa, não toma decisões sobre questões essenciais, mesmo que as tome o Parlamento pode depois confirmar aquilo que o presidente disse que não estava de acordo e, portanto, nós vamos escolher essencialmente um perfil, porque saber se temos um presidente mais à esquerda ou mais à direita, com mais perfil social ou menos perfil social, bom, isso hoje em dia está completamente esbatido. E eu acho, sinceramente, que a partir do momento em que o Partido Comunista Português passou a defender as empresas, passou a não querer a coletivização da economia, ainda que possa defender a nacionalização do BES ou coisa que o valha, aqueles velhos arquétipos que faziam a distinção entre a direita e a esquerda deixaram de existir. Qual é a grande questão, para mim, sob o ponto de vista ideológico, nos tempos da atualidade? É a questão europeia. É saber em que Europa queremos estar. Qual é o modelo da União Europeia? É um modelo mais integracionista, um modelo mais comunitarista ou um modelo mais soberanista? Essa é que é a grande vertente ideológica. E essa vertente não existe entre os sociais-democratas e os democratas cristãos. Agora, que o papel do Presidente da República, seja ele qual for,
salvaguardada esta questão de que não há diferenças ideológicas sensíveis. É evidente que o professor Marcelo diz o centro-direita, claro, lhe convém, porque é uma lógica de Benfica-Sporting. Quer dizer, porque é que és do Benfica? Olha, porque sempre fui. Porque é que és do Sporting? Porque sempre fui. Como diz Jerónimo de Sousa, é só uma questão de alternância. Bom, mas é uma questão de alternância para a qual ele colabora. O Partido Comunista Português, um dia havemos de conversar, se os meus amigos estiverem de acordo, sobre o Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português, que é um partido respeitável, que lutou contra a ditadura, etc., etc., é um partido que se mantém ali agarrado a um modelo, mas na prática eles nem na questão central da saída do euro conseguem dizer presente, vamos marchar contra o euro. O amigo passa do professor Marcelo para o PC. Não, estou-lhe a falar que o professor Marcelo fala do centro-direita e do centro-esquerda e hoje essas diferenças estão totalmente esbatidas. De tal modo que o próprio Partido Comunista Português também colabora com isso, por muito que diga que não. E nesse aspecto, a personalidade, a pessoa, o perfil do próximo Presidente da República é importante, sem dúvida. E é aí onde eu queria chegar. Mas não é só por um ser do centro-direita ou do centro-esquerda. É um perfil sobre mais pessoal do que propriamente uma campanha ideológico. Eleitoral, neste caso, se me permites, a campanha presidencial, também serve, se os candidatos estiverem disponíveis para isso, para discutir, inclusive, os próprios poderes do Presidente. Ou seja, para enquadrar, quando Pedro Santana Lopes, que é outro possível candidato, põe em cima da mesa a questão de haver um chefe de Estado sentado no que é Conselho de Ministros. Que é uma ideia antiga e coerente em relação a Santana Lopes. Do chefe de Estado ter o modelo mais francês, ter outra intervenção na política portuguesa em termos executivos. Porquê é que não podemos discutir isso? Isso e outras coisas. Não tive a oportunidade. Mas isso cabe também aos candidatos presidenciais. Raul, porque se levarmos a sério, aquilo que Alberto João, que veio defender isso. Claro, com certeza. Aquilo que é o desenho de um candidato presidencial, que tem que ter a vontade própria de se apresentar. Claro que depois os partidos estão por trás, etc. Sabemos, todos nós sabemos como é que é. Agora, se eles levarem a sério esse princípio, podem se apresentar e defender as suas ideias. A democracia hoje, de facto, com essas dificuldades do posicionamento de um país como o nosso, na União Europeia, na zona euro, precisa muito desses contributos. Claro. E esses contributos são muito positivos. Porquê é que em matéria presidencial não se deve discutir isso? Não, ou apenas dizer sou do centro-direita ou sou do centro-esquerda? Concordo plenamente consigo. Eu não tive a oportunidade de trazer, porque vim diretamente ali da Lusíada, aqui para o estúdio. Mas estava para trazer, em setembro trarei uma revista, a Nova Vaga, onde o professor Paulo Otero, a meu pedido e a pedido de outras pessoas, apresentou um projeto de Constituição nova para Portugal, defendendo claramente o presidencialismo, isto já há uns anos. Não é um modelo presidencial à francesa. Sim. Não. É um modelo presidencial à americana. O presidencialismo, um referendo constitucional e uma alteração total. Aquilo que Alberto, num certo sentido, eu sou insuspeito, nunca jamais votarei Alberto João Jardim, mas aquilo que Alberto João Jardim está a defender, e nós, independentemente da pessoa... Está a lançar para a discussão. Independentemente da pessoa, temos que reconhecer que esse é um debate. E ainda mais, se calhar vale a pena fazer essa reflexão numa altura em que, mesmo que este governo muito provavelmente será o próximo eleito sem uma maioria absoluta, não há garantias que um ano e meio depois as coisas sejam diferentes, porque a crise europeia levou um tal abstencionismo que é bem previsível que seja demorado o processo de voltar a recuperar a confiança de uma maneira óbvia. Eu percebo a preocupação com a estabilidade. É evidente que é um valor fundamental. Agora, repare uma coisa. Quando eu aprendi o que era a democracia era o governo da maioria. Agora passou a ser o governo da maioria absoluta. Quer dizer, há aqui uma alteração conceptual que repare, é que isto é uma incongruência. Porque há sistemas eleitorais que existem para potenciar a existência de maiorias absolutas. Sim. O sistema maioritário. O inglês, a uma volta, e o francês a duas. Agora, um sistema eleitoral, um país, isto é uma incongruência. Um país que tem um sistema eleitoral proporcional com a conversão dos votos em mandatos através do método D'Hondt, que mantém um sistema eleitoral proporcional porque o considera o mais importante de todos. Esquece que esse sistema eleitoral é um sistema inventado, pensado para dificultar não é para impedir, até porque elas já existiram, mas para dificultar a existência de maiorias absolutas num só partido, considerando que isso é um elemento da democracia e para permitir que os partidos políticos possam conviver entre si e entenderem-se.
É essa a essência, uma das essências do sistema proporcional. E a mim espanta-me que era, entre aspas, à esquerda o meu amigo António Costa, que era à direita, entre aspas também, o Dr. Pedro Passos Coelho, que não propõem a alteração do sistema eleitoral, virem considerar que o único elemento fundamental é a maioria absoluta. Está a ver a fragilidade com que eu vejo a política portuguesa. Porque eu digo assim, desculpem a expressão, quer dizer, saiu. Isto tinha muito mais coerência se esta gente dissesse assim, um fator fundamental da estabilidade é a alteração do sistema eleitoral. De maneira a permitir, maiorias absolutas muito mais consistentes. Reparou que caiu o Carme Trindade quando o Dr. Pedro Passos Coelho, antes de chegar ao poder, bem entendido, defendeu uma revisão constitucional. A esse nível e outros níveis. E sobretudo em matéria económica, eu bem sei. Este seu amigo escreveu no Diário de Notícias e viu que a reação do país. Mas isso não significa que ele não tivesse mantido. Mas o Raul percebe que eu estou a dizer. Lindamente, Nós temos um sistema eleitoral. Estou inteiramente de acordo. Um sistema eleitoral que é contra, que é contrário a... Pode acontecer. Aliás, note, Portugal foi o primeiro país em que se verificou uma maioria absoluta com o sistema eleitoral proporcional e meritório, e a seguir foi a Espanha com o Sr. Aznar, como estaremos todos recordados. Mas a lógica não era essa. De Verger fartou-se de escrever sobre a essência, a natureza. Mas qual é que, já que fomos por aqui, qual é que é o contrário? Ou seja, quando dizemos que vamos criar um sistema que permite maiorias absolutas, estamos a sacrificar essa ideia mais democrática? Por um lado, poderá haver as duas interpretações. Por um lado, estamos a sacrificar... confiar no bom senso para se entenderem matérias que façam sentido para o país. Este sistema é um sistema que, de certa forma, porque é que existe em Portugal e em Espanha, digo eu. Porque, de facto, são democracias... está a pensar a alterar. Está a pensar em alterar a Espanha. Porque são democracias algo recentes. Claro, foi uma forma de integrar... Foi uma forma de integrar o que vinha de trás. E os partidos novos. E os partidos novos, se me é permitido esta expressão. E agora é tempo de pragmatismo. Há um tempo para tudo, quer dizer, não sei, isso depende, cabe, de facto, a que sejam feitas propostas políticas nesse sentido para que a sociedade as possa debater. E isso eu defendo, essas e outras propostas. Agora, pararmos e termos... Portugal é uma sociedade algo preconceituosa e, portanto, resiste e só aceita em última instância. É uma sociedade que não é conservadora. Conservador sou eu, não é conservadora, exatamente. Reage negativamente a qualquer coisa que possa ser mudança. Como é que, mesmo em relação, por exemplo, ao Bloco Central, que se caracteriza por um bloco de interesses, de negócios e tal, eu não entendo. Negócios e interesses existem em qualquer sociedade contemporânea. Não entendo que o Bloco Central tenha como consequência inevitável um bloco de interesses e de negócios de corrupção. Não entendo assim, provavelmente a ingenuidade minha e uma fé enorme naquilo que é a política. Vamos aos novos nomes nas presidenciais. Maria de Belém será um problema para António Costa? Ou uma solução. Eu penso que António Costa, já falaste aqui da questão do engenheiro António Guterres, António Costa partiu com alguns pressupostos que não se verificaram. Um deles era a possibilidade de António Guterres ser candidato presidencial. É evidente que nós desconhecemos se houve conversas, abordagens, se houve algo desse género em relação a essa matéria. O que é verdade é que António Guterres, num determinado momento, eu acho que um pouco depois do tempo político que era adequado, disse: eu não quero ser candidato. E essa ideia, António Costa tinha permitido que essa ideia não só germinasse no Partido Socialista, como no centro-esquerda, e que fosse sendo construída como um candidato absolutamente ganhador. Até porque os seus adversários do centro-direita foram alimentando essa ideia, provavelmente sabendo que António Guterres não vinha. Isto já é uma maldade minha. E, portanto, o António Costa e o Partido Socialista ficaram sem candidato. Este é um facto. António Costa percebeu isso, porque é um político competente e intuitivo, percebeu isso, ou seja, acautelou-se, preveniu-se. Só que a carta que estava disponível, ou que António Costa achou que era a melhor, não se verificou ser a melhor, o professor Sampaio da Nova. Não é por acaso que António Costa convida Sampaio da Nova para o seu primeiro congresso enquanto líder do Partido Socialista, mas Sampaio da Nova tem, com as suas qualidades e com os seus defeitos, como qualquer um de nós, tem uma ligação muito forte à ala mais à esquerda do Partido Socialista e mesmo tem alguma simpatia, merece alguma simpatia da parte do Partido Comunista. E isso, na outra ala do Partido Socialista, houve uma reação, que é natural, de rejeição à candidatura de Sampaio da Nova,
E eu penso que Maria de Belém está a ser falada para ser a carta, ao contrário, é uma forte candidata, na minha opinião. É uma mulher sensata, se me permite, isto não tem algo de sexista, é uma mulher, e isso tem alguma vantagem, na minha opinião, sobretudo quando não há mais mulheres a concorrer, não se prevê que haja, tem a experiência, é simpática, tem pensamento próprio, e, portanto, mas eu era acho presidente que pode do ser... Partido Socialista com António José Seguro. Isso não poderá, não poderá ser também António um Costa dos tem um sinais. problema. António Costa tem um problema. Porque não se afirmou já deu propriamente. alguns sinais ou algumas indicações de como é que o vai resolver. É não apoiar ninguém. Nem Sampaio da Nova, que eu diria que fica algo pendurado no pau da roupa, Mas ele não pode se me é fazer permitida a isso. expressão. Bem, É ou muito então... difícil. Eu não sei se é difícil, mas possível é. E, portanto, não apoia e dá a liberdade de voto. De voto. É evidente que ele tem um problema no interior do Partido Socialista, porque Sampaio da Nova tem a apoiá-lo publicamente, Mário Soares, Jorge Sampaio. Que já manifestaram alguma irritação. Embora Jorge Sampaio já não tenha ido à última iniciativa pública de Sampaio da Nova. Ramalhianos, não é do Partido Socialista, mas são 3 ex-presidentes da República, e tem pessoas dessa ala mais à esquerda do Partido Socialista e à esquerda do Partido Socialista que querem Sampaio da Nova candidato. Há muito boa gente no Partido Socialista que não aceita Sampaio da Nova e quer uma alternativa, neste caso poderá ser Maria de Belém. Portanto, António da Costa tem um problema para resolver, não sei como é que o vai resolver, mas mais um problema para António Costa. Eu posso, sobre isto, dizer uma coisa muito rápida. Eu creio que o grande problema do Dr. Sampaio da Nova, não é propriamente o facto de ser mais conotado com a ala esquerda. Eu creio que o professor Sampaio da Nova tem um problema que é um problema normal em política. Primeiro, não é conhecido da esmagadora maioria das pessoas. E, em segundo lugar, não mobiliza. Ou seja... E uma vem da outra também, não é? Pronto, não, mas é uma pessoa que podia ter... Eu não duvido das suas qualidades, eu não conheço, das suas qualidades académicas, intelectuais, não tenho ouvido comentários para todos os gostos. Agora, a verdade é que mesmo aqueles daquela ala que não é tão de esquerda do PS, se sentissem que Sampaio da Nova tinha cativado as pessoas, que tinha mobilizado, que as pessoas... Está ali aquela pessoa... Eu acho que isso pagaria, porque em política, como o Raul sabe, o que conta é a capacidade de alguém poder ou não poder mobilizar e ganhar. Mas Manuel Alegre era um candidato da ala esquerda, não é? E a verdade é que teve mais votos que Mário Soares, que era apoiado pelo Partido Socialista, só que tinha um passado, um carisma, e Sampaio da Nova não tem carisma, quer dizer, ninguém sabe quem ele é. As pessoas não se sentem identificadas a notoriedade, com ele. de facto, a falta de notoriedade, neste caso, é um problema para Sampaio da Nova, mas eu não julgo que seja só isso. Julgo que, de facto, há uma corrente na sociedade portuguesa que olha para Sampaio da Nova com alguma desconfiança de que, se for Presidente da República, o que pode acontecer. Aliás, algumas declarações de Sampaio da Nova, na minha opinião, imprudentes, fora de contexto, inclusive, quando lhe perguntaram, estou-me a lembrar deste exemplo, quando lhe perguntaram o que é que teria feito este governo, ele dizia, tinha pura e simplesmente demitido. Mas você sabe, eu tenho familiares socialistas. Afastar uma maioria absoluta no nosso sistema, como a Nelson, é complicado, quer dizer, não é assim de pé para a mão, ou porque se está a executar um programa de resgate. Eu posso me enganar muito com o que vou dizer, mas ouça, uma coisa é o Partido Comunista que diz o meu candidato é este, e o partido vota. Há ali uma lógica de disciplina. Outra coisa é um partido como o Partido Socialista. Sim, com certeza. Porque eu tenho familiares do PS que, no outro dia estava à conversa com o Sampaio da Nova não lhe diz nada. Há um problema de notoriedade. Na direita, temos Santana Lopes, que continua a dizer que só falará disto em outubro, mas na semana passada surgiu a notícia que o PST poderia gostar de ver na Câmara de Lisboa. O que é que achas que vai acontecer aos candidatos? Não faço a mínima ideia. Sei que aquilo que tenho lido e observado, que, aliás, ouvindo ontem o professor Marcelo Rebelo de Sousa, fiquei com a ideia de que desta vez vai, ou seja, desta vez é, porque quando Marcelo, ontem, no seu comentário, resolveu dizer uma coisa muito simples, mas eu julgo que quase definitiva. O eventual avanço de outro candidato dessa área política antes de outubro, que é um prazo que Marcelo
atempadamente marcou como ideal para uma decisão, não o fará parar outros candidatos. E, obviamente, ele estava a falar, em primeira instância, de si próprio. Isto em função de notícias que têm dado como Rui Rio ter a sua candidatura preparada e poder, inclusive, avançar, dizia-se em julho, dizia-se o Dr. Marcos Mendes, aliás, que é sempre muito bem informado, avançou com essa hipótese, agora disse que seria em setembro. Eu penso que há outra declaração importante em relação às presidenciais, que é aquela que Pedro Passos Coelho proferiu recentemente, que é só falarei, aliás, na entrevista da semana passada, não falarei de presidenciais, não queria falar, mas adiantou só depois de outubro, ou seja, vai de encontro ao calendário que o professor Marcelo, habilmente, na minha opinião, em função do que estava a ser construído, impôs a si próprio e, de certa forma, condicionou o avanço, conseguiu condicionar o avanço ou a decisão de outros candidatos. Portanto, a direita tem 3 candidatos, julgo eu, podem ser candidatos, melhor dizendo. Em relação ao Pedro Santana Lopes, e à tua pergunta concreta, há de facto quem diga que Santana Lopes está com a sua habitual coragem e intuição a jogar não diretamente na Presidência da República, mas num regresso à Câmara de Lisboa para disputar Fernando Medina. Para disputar a Câmara com Fernando Medina. É possível e julgo que seria, aliás, uma decisão inteligente. Vamos aproveitar os últimos minutos para olhar agora sim para a Grécia, para umas declarações em particular, Raul, de Dominique Strauss-Kahn, que veio escrever uma carta aos amigos alemães em que diz que o programa imposto à Grécia terá consequências catastróficas para a unidade e devastadora para a unidade europeia. Isto é um economista a falar, um ex-ministro das Finanças ou um putativo candidato a presidente da França? Eu penso que é o regresso de Dominique Strauss-Kahn à primeira linha do combate político. Isto, de facto, prova de que nunca se está morto politicamente. Pode-se passar por Ainda agora vai começar? Vais usar essa expressão? Isto ainda agora começou, aliás, do José Sócrates. Não, eu não dou. Cada caso é um caso. Mas eu tenho por princípio que a notícia da morte política normalmente é prematura. Normalmente. E, portanto, Dominique Strauss-Kahn, que é um homem político capaz, competente, muito bem preparado, era, antes do caso que o atingiu, em que se viu envolvido, ou em que se envolveu, melhor dizendo, era o candidato preferido da esquerda e do centro-esquerda em França, provavelmente seria eleito Presidente da República em França, e diz, é uma opinião dele, obviamente com critério e com validade, que as medidas impostas à Grécia são devastadoras para a zona euro e para a Europa. É uma opinião que obviamente tem a competência de um ex-presidente do FMI, de um economista reputado e de um político muito hábil e, portanto, é de levar em conta. Doutor Manuel Monteiro, olhamos então para a semana passada no que toca à evolução da questão grega. Quando olhamos para as análises, pensamos, por exemplo, na de Wolfgang Munchau, editor do Financial Times, que dizia que o programa tinha sido uma humilhação à Grécia. Entretanto, já tivemos remodelações do governo grego, saídas de ministros que votaram não ao acordo, depois de um referendo que era tão claro relativamente à questão da austeridade. A esparregata foi difícil na Grécia. Olha, Alexandra, deixe-me sobre isto dizer... Antes, se me permite, eu já devia ter... Há pouco tirei-lhe a caneta para tomar aqui nota aqui de um apontamento e depois é que me apercebi que fiz o apontamento numa receita médica, portanto isto não deixa de ser engraçado. Bom, é só para dizer, porque acho que é um registro que eu comprometi comigo mesmo a fazer. Ontem foi formalizada a identidade, ou a topomínia, como quiserem, do Larga de Lina Mar da Costa, que foi fundador do CDS. Eu fui convidado pelo Dr. Diogo Feio, que teve a amabilidade de me convidar a estar presente. Por razões puramente pessoais não pude estar presente, mas gostaria de deixar aqui este registro, porque Adelina Mar da Costa foi uma figura grande no nosso país e é bom que as novas gerações, mesmo aqueles que nunca tinham ouvido falar dele, saibam quem foi esta pessoa que morreu, que foi morto, para defender a verdade e a luta contra a corrupção no nosso país. Bom, dito isto, eu disse aqui, eu estou profundamente desiludido com tudo o que se passou na Grécia. Não é novo.
em si não é novo. Não, mas eu vou-te explicar. Eu defendi o referendo. Defendi o referendo, considerei, e disse-o aqui, contra a opinião dos meus amigos. Verdade. E confesso-lhe que, utilizando a expressão, e eu peço imensa desculpa, porque vou dizer, utilizando a expressão de um Também amigo foi meu... enganado. Não, eu vou-lhe dizer, o Show de Tsipras é um pantomineiro. Não, é um pantomineiro, quer dizer, porque uma coisa é... vamos admitir que a Grécia não tinha solução. Bom, mas não tinha solução depois do referendo, também não tinha antes Sabe do quem referendo. eu acho, peço desculpa, sabe quem eu acho um político genial. Bom, mas eu não admito sei onde que é que sim. encontram essa Eu qualidade. admito, mas... eu admito não, que eu sim. partilho Eu da sua, admito que sim. partilho da Está a entender? Agora, sua opinião. eu que não sou de extrema esquerda nem de esquerda, disse, bom, está aqui um homem coerente, vai perguntar ao povo grego se está ou não está de acordo. O povo grego diz não. E ele a seguir diz, bom, mas sim, eu até nem gosto, mas, bom, então tem que ir embora. Tem que ir embora, quer dizer, para mim, este senhor perdeu credibilidade, embora as sondagens, ouça, ontem uma sondagem de um jornal grego dizia Isto é uma que explicação, é absoluta falta de alternativa. Claro. Bom, mas é verdade, quer dizer, que se houvesse eleições ele teria 60%. Portanto, para mim, confesso-lhe que isto foi algo... não é novidade para mim. Eu também já vi em Portugal grandes políticos que foram contra o euro, contra um determinado modelo, que tiraram os cabelos a defender a soberania e que depois, salvo a coisa passou. Deixe-me acrescentar que o Portanto, Nobel da Economia... não é novidade para mim. Houve uma integração. Houve uma Deixe-me integração, acrescentar que o exatamente. Nobel da Economia, o Krugman, partilha Veio do seu dizer, espanto, veio porque dizer ele diz que nunca lhe passou pela tinha cabeça... sobreestimado, tinha não é subestimado verdade? a Não, capacidade do exatamente, quer governo dizer, grego. não, eu estive a ler o Krugman, não é? E eu, de facto, confesso-lhe que aquilo me chocou profundamente como algo que não deveria ser admissível nem permitido na vida política, fosse de que país fosse. Agora, quanto àquilo que vai acontecer à Grécia. Bom, eu considero que a União Europeia mostrou a sua verdadeira realidade, como eu achava. Quer dizer, há uma lógica realista dos Estados que se sobrepõe ao idealismo que cantava uma União Europeia de solidariedade, de amanhãs felizes para todos, todos de mão dada, todos a saltar à corda, independentemente de sermos gregos, portugueses, alemães, finlandeses. A realidade não é essa, nunca foi essa e não será essa. E, portanto, eu creio que aquilo que se passou na Grécia vai ter graves consequências para a sustentabilidade da União Europeia. Não é por acaso que o Sr. Hollande vem defender o que agora está a defender, não é por acaso, porque ele tem noção de que o euro corre perigo, e se ele não tivesse noção de que o euro não corria perigo de vida, não estava a propor o que está a prever. Agora, eu acho que a Grécia não tem sustentabilidade para se manter, e por uma vez, eu cumprimento o Sr. Schäuble, porque acho que o Sr. Schäuble teve coerência exatamente naquilo que veio dizer. Não sei, como ontem também dizia Marcelo, se ele está a fazer o papel de polícia mau para que a Merkel faça o papel de polícia bom, admito que sim, mas a verdade é que o Sr. Schäuble tocou na ferida, dizendo que estes senhores tinham muito mais possibilidade de resolver o seu problema se suspendessem. Menos europeísta do que outros. Não estou a dizer o contrário, como eu também não aceito não me chame europeísta, não sendo eu defensor deste modelo da União Europeia. Agora, acho é que nós vamos continuar, pelas mais razões, a ouvir falar da Grécia. Nós vamos ter muitos problemas também, porque a Grécia não vai resolver minimamente os seus problemas, e acho que a União Europeia inevitavelmente vai estar de novo nesse turbilhão. A figura celebrada em tudo isto foi François Hollande. Pergunto se faz sentido, porque aquilo que foi efetivamente assinado foi o pior dos programas de ajustamento desde que começou a crise, como falávamos há pouco. O que era previsível. Então celebramos ou não celebramos? Não, eu não celebro muito François Hollande, independentemente de reconhecer que o presidente francês poderá ter tido, aparentemente teve aqui um papel diferente daquele que tinha vindo a ter... Ou nenhum, portanto. Não. Nenhum também não diria, mas quer dizer, quando de facto não se espera que um determinado político tenha uma intervenção de uma determinada natureza, é evidente que isso surpreende o coletivo. Foi isso que aconteceu com François Hollande. Agora, a questão é que o programa para a Grécia foi, ou é,
mais violento do que aquele que aparentemente estava negociado no dia 25 de junho, naquela noite em que a senhora Merkel foi para Berlim, convencida de que tinha chegado a um acordo com o Sr. Tsipras. O Sr. Tsipras chegou a Atenas e telefonou à senhora Merkel a dizer que ia fazer um referendo. O Sr. Tsipras não me surpreendeu nem desiludiu, como desiludiu tanto. Foi coerente com o próprio. Eu acho que tem sido coerente. É um indivíduo que... eu percebo que alguém encontra no Sr. Tsipras qualidades que eu não consigo. Não, mas eu nunca lhe tinha achado qualidades. Eu considerei foi que o facto de ele convocar um referendo que era um ato correto. Sim, que é um político, e já ouvi dizer que é um político genial, como ele arrumou toda a oposição, como se houvesse oposição na Grécia, depois do que tem acontecido à Grécia. Se a mim me perguntassem o que é que eu penso e me convidassem para ir a um referendo, e no dia seguinte, olha, tu disseste o que pensas, mas não interessa para nada. A política, apesar de tudo, tem alguns princípios e alguns valores. E os atos, sejam eles quais forem, na vida, têm alguma consequência. Claro. E isso é que eu acho que quem não perceber isto, não percebe que a política não é muito diferente daquilo que é... Mas havia realmente a expectativa, e se calhar as coisas não podem ser colocadas assim, mas eu vou arriscar colocar, havia realmente a expectativa que a Grécia, ou que este governo levasse a sério o referendo? Em alguns espíritos... Olha, eu tenho, pronto, é um espírito frágil. É um espírito frágil. Eu confesso. Como o Rui Alexandre já acreditaram também em muitos outros políticos que os desiludiram. Não, mas eu confesso. Eu nunca pensei que em 12 horas... Quer dizer, há coisas que de facto me surpreendem. Como é que o Sr. Varoufakis, por exemplo, o Sr. Varoufakis, que no sábado ou na sexta-feira dizia que os bancos gregos abririam em 3 dias, ou em 48 horas. 48 horas, assim é que é. É indiferente, mas porque sejam 48. E que havia um acordo em 12 horas. O que aconteceu é que em 12 horas o Sr. Varoufakis bateu com a porta, por razões que a razão conhece ou desconhece, é indiferente, e o Sr. Tsipras deu o dito por não dito em 12 horas. Portanto, eu não acredito, por muito que seja difícil, até porque se o governo de Tsipras, que entretanto já foi remodelado e portanto aquilo já é... Caíram 10 ministros. Caíram 10 ministros. Não, mas é ministros e vice-ministros. Vice-ministro, enfim, não é relevante em termos quantitativos, é relevante em termos qualitativos. Claro. Até porque Varoufakis era e é uma figura importante neste novo quadro político grego. Varoufakis não está... Também é prematuro dizer que Varoufakis está... E era uma almofada importante para o Tsipras, coisa que este Ministro das Finanças não é. Sim, aliás, este Ministro das Finanças já disse que viveu a pior segunda-feira da sua vida, que foi a segunda-feira quando deu também, ele, obrigado a dar o dito por não dito. Portanto, independentemente da dificuldade objetiva da concretização, da aplicação deste quadro, deste programa, que eu acho que é impossível. Quem aplicar aquele quadro morre politicamente e, portanto, Tsipras vai ter que encontrar ali umas soluções e umas saídas para a dificuldade. Independentemente disso, eu penso que a confiabilidade que se pode ter nestas pessoas não existe. Não existe. Ele falou também das linhas vermelhas, você lembra-se? Sim, das linhas vermelhas, e há muita gente que fala de linhas vermelhas. Exatamente. Quer dizer, isto eu acho que a prazo, não sei, obviamente, dizer se isto dura. Tem obviamente, uma fatura a pagar. E, portanto, eu penso que a Grécia vai ter um problema. Provavelmente haverá eleições antecipadas. Provavelmente, não havendo oposição à altura de Tsipras, será relegitimado. Só que o problema grego mantém-se lá. E não é com atitudes deste género e desta natureza que se resolve um problema daquela dimensão. Na política, e esse é o meu problema, aliás, essa é uma das razões, apesar de ter a tal crença de que os meus amigos me acusam, não é? Eu acho que na vida é necessário negociar, com certeza, mas há limites que não podem ser ultrapassados. E uma das razões pelas quais eu me afastei da vida política ativa foi por perceber que, pelo facto de não aceitar ultrapassar esses limites, tinha dificuldades em fazer política. Era ultrapassado pela realidade. Exatamente. E, portanto, afastei-me, e a realidade continua a sua vida e eu continuo a minha. A ver, vamos depois do verão, teremos novidades relativamente ao novo governo na Grécia e, portanto, é uma ótima altura para vos desejar umas ótimas férias. Por causa das coisas, vai de férias também, está de volta em setembro e espera por si. Até lá.